certo? Então, o meu constituinte sanguíneo vai ser basicamente hemácias, tá? Certo? Os fragmentos de células e esse líquido, tá? Esse líquido, ele contém várias estruturas, que a gente vai falar um pouquinho depois para vocês, tá? Peraí, estão falando aqui no bate-papo. Tá travando para vocês? Melhorou, Apoena? Tá travando, não. Ah, não? Tá tranquilo? Tá, qualquer dúvida aí vocês falam, tá? Então eu vou ter essa composição do meu sistema vascular. O pessoal tá chegando atrasado hoje, viu? Certo? Tá? Então, o que a gente tem de basicamente de constituição do meu sistema circulatório, né? Vai ser um conjunto de órgãos constituído por coração, certo? Certo? Por sistemas de vasos, que a gente já falou, e é um sistema fechado, que vai ser responsável pela toda essa condução, né? Tanto das células, como os elementos figurados do sangue, como de plaquetas, tá? Isso aqui é essencial para a comunicação entre vários sistemas orgânicos, tá? Quais são as principais funções que a gente tem desse meu sistema cardiovascular, incluindo o meu sistema circulatório, tá? Vai transportar nutrientes, né? Aminoácido, eletrólito e a linfa, que eu vou falar para vocês, né, em sistema linfático hoje. Vou falar, vai transportar gases, vai transportar hemácias, né? Vai fazer comunicação entre diversos tecidos do corpo, transporte de resíduos e principalmente hormônios, que tem importância na homeostase corporal, tá? E vai regular a temperatura corporal. Vocês já devem ter escutado aquela historinha assim, né? Quando a criança está com febre, se a gente tem que dar banho. Antigamente, todo mundo falava o quê? O cara está com febre, vai lá e dá banho gelado na criança, né? Vocês acham que é para dar banho gelado ou banho quente? Vocês acham aí? Tá? Então, ninguém respondeu, né? Então, antigamente se acreditava, pessoal, que eu deveria colocar a criança, né, num banho mesmo gelado, tá? E hoje o que a gente sabe, né? Pois é, eu também, Tainá, sempre tomei gelado. Minha mãe, tipo, muito frio, né, pela febre, a mãe da gente fazia o quê? Colocava a gente no banho gelado. Qual é o problema do banho gelado? Tu sai, tua temperatura corporal tá em quê? 39. Aí tu toma num banho que tá 15 graus. Vai ter troca de calor do teu corpo pro ambiente, certo? Pra água. Sendo que essa troca é muito abrupta, entendeu? Então não é o ideal que a tua temperatura tu perca muito calor muito rápido. O que é o ideal? Que você toma um banhozinho quente, morno. Por quê? Porque tu vai ter essa troca de calor da mesma forma e a pessoa não vai ficar desesperada nessa troca de calor, entendeu? Com aquele frio absurdo. Melhora rápido? Melhora, mas é numa troca de calor que o teu organismo não está acostumado, tá? E não deve ser feito com um banho gelado. Para baixar a febre, basta um banhozinho temperatura ambiente para morno, tá? Então, conselho que vocês tiverem menino, certo? Tá? Então, quais são as principais funções que eu vou ter nesse meu sistema circulatório, né? Eu vou ter... O pessoal em prova, é muita gente hoje, viu? 34. Vai manter o sangue, né, em circulação, certo? Tá? Deixa eu aceitar aqui o povo. Manter o sangue em circulação, certo? Tá? Fluindo do coração para as artérias e das artérias para a veia e da veia para o coração. Conduzir gás carbônico e resíduo celular, eliminando através da respiração, suor, urina e fezes. Isso aqui é questão de prova, viu? Manter distribuição uniforme do calor no corpo, exemplificando com o caso clínico que eu falei agora, né? Então, tu precisa manter essa distribuição uniforme, tá? O que é que acontece muitas vezes? Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês estiverem estagiando lá no JF com a gente tem que, às vezes, avaliar um paciente e o paciente, às vezes, tem um trauma na perna e ele começa a reclamar que aquele membro, ele está sentindo ou dormência ou frio. É um sinal que está com pouca vascularização. Por quê? Porque a vascularização na perna, por exemplo, existe uma artéria, que vocês vão ver isso na prática, quando a gente voltar, né, às aulas, que é chamada de uma artéria mais importante, que fica atrás do joelho, chamada de artéria poplítea. Na maioria das vezes, quando o cara tem uma fratura de joelho, a gente vê muito isso no JF, quando o paciente tem uma fratura de joelho, é complicado, entendeu? Como é que eu posso dizer? Às vezes o paciente começa a relatar, tô sentindo minha perna dormente, tô sentindo ela pesada, quando você pega na temperatura da perna, ela tá mais fria. Por quê? Porque tá indo menos vascularização. Se eu tenho menos vaso e circulação sanguínea no local,
consequentemente, eu tenho diminuição da temperatura daquele local, daquele membro, tá? Então, garantir o equilíbrio hídrico dos tecidos, ou seja, né, hidratação, distribuir o mecanismo de defesa. Deixa eu tirar aqui, que o pessoal tá tentando entrar aqui ainda. Tá? Distribuir, né, o mecanismo de defesa do corpo contra as doenças. Aí eu vou fazer uma pergunta. Por que é que o diabético tem muito problema em infecção na perna? Por que é que tem uma grande quantidade de amputação? Por quê? Porque o diabético, tem até o termo que a gente fala que é pré-diabético, ele tem o que a gente chama de fragilidade capilar. Então, tu imagina que todo o sangue que está chegando na perna está com fragilidade. Então, se ele tem fragilidade capilar, se ele tem, que é o que a gente fala que é alterações vasculares, o sangue não vai conseguir chegar muito bem. Se o sangue não chega muito bem, o paciente tiver um corte na perna, eu posso morrer de dar antibiótico para ele. Qual é o problema? Por que é que infecta? Porque o antibiótico não consegue chegar. Se o antibiótico não consegue chegar, eu vou ter um problema relacionado a isso. Por quê? Porque ele vai ter infecção fora, que não vai chegar plaqueta, não vai chegar leucócito, não vai chegar... toda a cascata da coagulação não vai acontecer. Então, muitas vezes, aquele reparo não vai acontecer da forma correta, entendeu? Certo? Então, eu preciso, através disso, estabilizar a pH, manter a homeostase corporal, tá? E coagular o meu sangue, que algumas vezes não acaba não acontecendo, né? Então, o que a gente tem, né? De que é constituído o meu sistema... Deixa eu admitir aqui, já era. Sistema vascular sanguíneo, né? Ele vai assegurar o quê? A distribuição do sangue a todas as partes do meu corpo, tá? Eita. Certo? Ele vai distribuir o sangue a todas as partes do meu corpo e tem tamanhos diferentes, né? E características anatômicas, que eu tenho artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Do de maior diâmetro, menor diâmetro e diâmetro bem pequenininho. Rafael, me diz qual a principal diferença entre artéria e veia. A artéria tem uma alta camada muscular. Tem a pressão, mas eu digo macroscopicamente, quando você for pegar lá na prática, na peça, graças a Deus quando a gente voltar para as aulas, né? Quando você for pegar na peça, tu vai notar que a artéria, a luz dela é menor. Por quê? Porque ela tem uma camada de músculo liso, é como se fosse assim, ó. Tu tem a camada, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho a camada do músculo, né? É desse jeitinho aqui, ó. Isso aqui tudo é músculo. Acho que vai ter uma fotinha mostrar para vocês. Tudo é músculo, né? Do músculo liso. E quando tu tem o vaso, ele é como? É assim, ó. O tamanho do músculo liso é bem pequenininho. Certo? Peraí que falaram aqui no bate-papo. Né? As aulas vão voltar dia 5. Érica, acredito que sim. Né? Perguntaram. Vai ser gravado. Tá gravado, viu, Apoena? Certo? Tá? Então, acredito que sim, que volta dia 5. Tá? Não sei, dependendo também do número de acontecimentos, né? De mortes que acontecer e tal. Certo? Gustavo, não tenho como ter certeza. Assim, só a gente mudando um pouquinho de assunto, lá no JF ainda tá um pouquinho complicado, sabe, de casos. Mas eu acho que eles vão abrir aos poucos. Eu acho que crianças não voltam, acho que eles vão abrir seletivamente. Entendeu? Pois é, já voltou a trabalhar, né, Apoena? Pois é, eu acho que muita gente vai estar voltando a trabalhar porque precisa, né? Eu mesmo tô doido para voltar ao meu consultório. Vou me proteger, mas tô doido para voltar pro consultório também, sabe? E lá no JF eu tô trabalhando, normal. Né? Você fica com medo de se contaminar, mas assim, não dá pra gente parar totalmente também não, né? Porque senão o mundo para. Mas vamos lá, né? Passar para aula, certo? Tá? Então eu vou ter, ó, a veia, uma diferença, deixa eu apagar isso aqui, diferença grande que a gente tem, pessoal, tá? Vai ser isso aqui, ó, nas minhas veias, tá? Eu apresento válvulas que eu não tenho nas minhas artérias, tá? Então eu vou ter essa característica aqui, né? Dessa presença de válvula. Deixa eu ver aqui o que estão falando no bate-papo. Certo? Tá? Então, acaba que você tem essa característica, né? Foi eu que falei tudo, Expedito, aí? Certo? Então, o que é que vai sempre acontecer, ó? Tá? Deixa eu botar aqui o Matheus para dentro. Tá? Né?
Então, o que é que... Peraí, vamos só ver aqui o que estão falando. Não entendi, mas enfim, vamos lá, né? Certo? Tá? Ó, eu vou ter meu sistema arterial, tá? E eu vou ter o que a gente está passando aqui, certo? Aqui, minha arteríola. Aqui, a minha vênula. Vou fazer uma pergunta para vocês. Toda vez, pessoal, eu posso ter algumas anastomoses, sempre entre... Porque o que é que vai acontecer? Vai chegar a artéria, eu vou ter minhas arteríolas, tá? E aqui eu vou ter, posso ter anastomose, que é comunicação entre as duas, tá? Eu posso ter uma rede capilar, onde eu tenho essa troca, tá? E eu posso ter aqui vênula, tá? Essa minha vênula vai se comunicar com quem? Com as próprias veias, tá? Então, uma característica que a gente tem, que é nesse tipo aqui de capilar. Professor, onde é que estão esses capilares? Você encontra com grande frequência capilares em extremidades distais. Ou seja, tu vai encontrar essa capilaridade, extremidade de dedo, né, na pele, em locais onde, por muitas vezes, o teu sangramento não vai ser excessivo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tu vai tirar um dente incluso, um terceiro molar inferior. Quando tu faz a incisão, como é em mucosa bucal, tu não vai achar uma artéria de grande calibre, certo? Então não vai ter uma artéria enorme aqui. Tu vai provavelmente incisar regiões arteriais e capilares sanguíneos, tá? Então é o local onde a gente acaba incisando, fazendo incisão de mucosa para remover algum elemento dental, tá? Certo? Então, a gente vai ter, né, do coração eu vou ter minha aorta, minhas artérias, minhas arteríolas, tá? Eu vou ter os meus capilares, certo? Eu vou ter, em nível menor, vênulas, veias e as veias cavas, que tá levando de volta para o coração, certo? Então, o que a gente sempre pensa, tá? Eu vou ter um sistema que na prática vocês vão aprender, que é todo o componente arterial, né? Com minhas artérias e veias renais, minhas artérias celíacas. As principais, vocês vão ver, ó. Isso aqui no caso que a gente está mostrando, ó. Eu tenho o arco da aorta. No arco da aorta eu tenho a primeira ramificação, que é o tronco bracocefálico. Aí eu tenho uma ramificação maior aqui, que é o quê? Artéria carótida comum, né? Só exemplificando, tá, pessoal? Aqui é a vertebral. Mas só para dar um exemplo, que eu vou ter um ramo subindo, que é a artéria carótida comum esquerda e a minha subclave esquerda. Professor, depois, na prática, a gente vai aprender o quê? Vai aprender que eu vou ter uma artéria axilar, a subclave, né? Vou para a artéria axilar, tá? Em seguida vou até minhas extremidades, onde eu tenho uma artéria radial, né? Artéria ulnar, tá? Artéria palmar profunda, palmar superficial, isso a gente vai ver na prática, tá? E esse sistema, ele vai se ramificando, tá? Certo? E uma coisa que a gente sempre fala, tu vai ter é como se o teu organismo estivesse chegando nas extremidades com oxigênio, e no momento que ele chega nessas extremidades com oxigênio, ele é como se ele liberasse oxigênio para o tecido e o tecido jogasse CO2 aqui nesse local. Então, o sangue que está voltando é um sangue que é rico em CO2 e pobre em quantidade de oxigênio. Por isso que a alteração de cor que ele já apresenta, né? Certo? Então, isso daqui, quando voltar, ele volta com uma capilaridade que está relacionada às vênulas, mas sem tanta pressão sanguínea, tá? Por isso que as minhas válvulas em trajeto ascendente, principalmente das pernas, né, vão ter, como é que eu posso dizer? Em trajeto ascendente, eles vai apresentar válvulas, né? Rafael, aí tem, assim, às vezes eu dava algumas aulas, os alunos me perguntavam, professor, por que eu tenho muita varize nas pernas e eu não tenho varize nos braços? E por que essas varizes não podem ser arteriais e só são venosas? Alguém sabe me responder isso aí? Quem me responder isso aí, eu dou 1 ponto na prova. O que vocês acham? Que eu vou ter variz em veia e eu não tenho em artéria? É por causa da pressão sanguínea? Não, não é. Os dois principais... Na verdade, Bárbara, não é nem pelo calibre. A grande diferença que vocês têm que entender na clínica é o seguinte.
veia é bem superficial e a artéria sempre é profunda. Então, se tu imaginar assim, professor, quando eu vou fazer uma medicação num posto de saúde, o cara faz na veia ou faz na artéria? Porque ele faz na veia. Por quê? Porque ela é mais superficial, ela é mais fácil de acessar e ela vai direto para o coração. Então, eu faço medicação endovenosa, né? Às vezes a gente não entende, mas faz na artéria ou faz na veia? Faz sempre na veia por isso, porque ela leva direto para o coração. Tá? E as artérias, elas estão protegidas, como o Expedito falou, por músculo. Mas, assim, algumas veias também vão estar protegidas por músculos. Mas a tendência da veia em si, ela está mais superficial. Tem umas que é pele e veia. Então, elas são mais susceptíveis a trauma, elas têm uma fragilidade por menor quantidade de musculatura, tá? Para tirar plaqueta, normalmente se faz via arterial, certo? Mas como é que a gente faz normalmente essas plaquetas? Vocês já fizeram, né? Já devem ter feito. Vocês lembram que eles fazem a remoção de parte do teu sangue, né? Tira a plaqueta e devolve para ti. Todo mundo concorda com isso? Como vocês fizeram foi isso? A mulher disse que eu não tinha um calibre bom. Pois é, porque na maioria das vezes, peraí que eu tô pedindo para entrar aqui, tem que ser arterial. Normalmente, por exemplo, no meu caso, tá? Pegaram uma artéria, tá? E você pode, o ideal é que essa artéria, ela seja até palpável. Por exemplo, eu tenho uma variação anatômica, né, no meu braço direito, certo? Então, no momento ela falou, Rafael, tu pode tirar para fazer, para coletar, né? Plaqueta, sendo que tu não pode mexer o braço. Aí eu, tá bom. Mas 2 horas naquela cadeira sentado, me lembro até hoje, quando eu movimentei um pouco meu braço, saiu da posição. E saiu no momento que estava tendo retorno de sangue para o braço. E aí o sangue, ao invés de voltar para a veia, foi para onde? Para o tecido subcutâneo. E eu chamando a mulher, senhora, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Ela, calma, meu filho. Eu disse, não, só não tá entendendo, não, tá doendo muito. E eu fiquei com quase o braço, assim, ficou uns 2 a 3 palmos de braço roxo mesmo, porque foi sangue, ao invés de para voltar para a veia, foi pro tecido subcutâneo. Tá? Então, depois desse dia, eu falei, rapaz, para eu doar de novo, vai ter que ser porque eu andava na rua, o pessoal achava que era tatuagem mesmo, porque ficou muito grande. Eu fiquei com certa parestesia no braço, porque saiu da posição, tá? Certo? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Certo? Então, né? Então o balanço ele não vai ser perfeito, existe uma pequena sobra de água no tecido, que vai retornar por um sistema que a gente vai falar para vocês, que é o sistema linfático, que é um sistema que drena. Vocês têm que entender o que é sistema linfático. Ele drena tecido do resto do teu corpo que está dentro do tecido. Então, como assim? Professor, se eu tiver com acúmulo de água no meu no músculo, na pele, o sistema linfático, ele tem um objetivo de quê? Drenar esse líquido que está no tecido, que eu vou explicar isso para vocês. Drenar esse líquido que está dentro do teu tecido e levar para o sistema linfático, para ele ser distribuído pelo corpo, tá? Vamos mostrar isso aí para vocês mais tarde, certo? Tá? Então, os meus vasos sanguíneos, como eu falei, eu tenho artérias, né, que recebem o sangue diretamente do coração, leva para todos os tecidos e órgãos do corpo, né? Possui uma camada de tecido muscular liso que permite essa elasticidade, certo? Vocês vão ver quando vocês estiverem acompanhando algumas cirurgias na face, quando a gente faz fratura, né, de face, às vezes a gente faz acessos extraorais e você vê que existe uma elasticidade muito grande da artéria e da veia, tá? Suporta alta pressão, permitindo a pulsação, tá? Né? Relacionado ao meu sistema arterial. Quando eu vou falar das minhas arteríolas, né, dos outros vasos que eu tenho, o que eu tenho? Arteríolas são vasos ramificados das artérias que atingem todos os órgãos e tecidos, né? Tá, vou voltar. Só um minutinho. Isso aqui, tá? Ó, uma característica, por exemplo, que vocês vão aprender na prática, que a gente tem o quê, né? Vou ter minhas artérias renais, artéria celíaca, certo? Né? Então, o que a gente tem? Eu vou ter aqui, ó, artéria axilar, vindo para esse local, né? Aí, da axilar, normalmente, eu vou ter a tibial. Da tibial, bem aqui, ela vem para a poplítea.
aí vai ter tibial anterior, fibular. Então, são uma série de coisinhas, de teste de artérias que a gente utiliza. Rafael, isso aqui precisa eu saber? Precisa. Se der tempinho, eu vou mostrar um casinho para vocês hoje de um caso que a gente faz. Precisa da artéria fibular para poder tratar esse paciente, né? Um paciente com tumor de mandíbula. Certo? Então, eu vou ter os meus capilares sanguíneos, né, que são finíssimos vasos que estabelecem comunicação entre uma arteríola e uma vênula, que é a veia de pequeno diâmetro, que aqui a gente já tinha falado anteriormente. Quais são a função desses vasos capilares? Intercâmbio de materiais nutritivos, ou seja, os gases, né, ou seja, presença de aminoácidos nesses locais, tá? Alguns compostos nitrogenados, certo? Levar sangue ao tecido para fornecer oxigênio à célula. Tem uma questão na prova de vocês que é isso aqui, ó. Vou dizer logo. Os vasos, a principal função dela é levar sangue ao tecido para fornecer oxigênio, tá? Possibilitar a troca de água e oxigênio, dióxido de carbono e resíduo químico entre sangue e tecido. Então, pessoal, todo o objetivo básico é levar sangue líquido para essa região, tá? Região, se eu vou fazer uma atividade física, por que é que meu músculo fica demasiado? Por que é que fica aumentado? Por causa desse parâmetro que a gente tem, certo? Que é de levar água e tecido, né? Aos tecidos, tá? Peraí, vou botar aqui o Gustavo, que está caindo direto. Deixa eu passar aqui. Tá? Então, os meus vasos sanguíneos, eu vou ter vênulas e veias. Vênulas, formado pela união dos capilares. A sequência está voltando, né? Então, são formadas pela união de capilares que tem a função de despejar o sangue pobre em oxigênio e que com grande quantidade, né, nas veias. As veias vão levar para o coração. Através de quem? Veia cava superior e inferior. Tá? Armazena pequena ou grandes quantidades de sangue que é disponibilizado quando necessário. Isto porque 60% do sangue em nosso corpo fica mais nas veias. Por quê? É simples de raciocinar. Vamos dizer que eu tenho igual quantidade de artéria e veia. Se a luz, né, o tamanho da artéria é igual ao da veia, se a luz da veia ela é maior do que o da artéria, e no meu corpo eu tenho algumas veias enormes. Se vocês botarem no Google, porque eu não botei nessa aula aqui, botar lá, veia cefálica. Se tu botar veia... Meu Deus do céu, faltou o nome agora. Safena, né? A safena magna. É uma veia enorme que eu tenho na minha perna. Enorme mesmo. Vai da minha virilha, todo mundo tem, né? Da virilha até a região de panturrilha. Tá? Então, é uma veia enorme que não tem arterial. Então, o volume venoso ele acaba se tornando maior do que o volume arterial. Tá? Né? Então, ele leva o sangue pobre em oxigênio dos órgãos desses até o coração. Né? Certo? E possuem válvulas no interior, cuja função é impedir o refluxo do sangue, garantindo sua circulação no único sentido, coração. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Certo? Vamos ver aqui. Fazer uma ponte de safena. Tem sim, tem expedito. A ponte de safena, eles tiram parte dessa veia e fazem a reconstrução no meu coração. Tá? Então, é muito comum, só para vocês terem uma ideia, vamos dizer que tu vai fazer, são duas coisas que fazem muito na perna, né? Se eu vou fazer algum exame com contraste, algumas vezes eles podem, se eles querem que esse contraste vá todo para o teu corpo, eles podem fazer, utilizar uma veia da perna, que ele vai diretamente para o coração, certo? E a outra coisa, a veia safena é uma veia, cara, que sem brincadeira, essa veiazinha aqui, ó, vocês estão vendo? Olha aqui, ó. Isso aqui tudo é uma veia. Chamada veia safena. Ela é enorme, o tamanho dela, tá? E eles removem parte dessa veia e levam lá para o coração, tá? Certo? Então, possuem válvulas no interior, né? Qual é a função principal? Impedir refluxo, tá? Possuem... Peraí, estão pedindo para entrar aqui. Gustavo, acho que está caindo direto. Tá? Possuem paredes formadas por 3 túnicas. Túnica íntima, média e adventícia. São as 3 camadas que eu tenho do meu sistema venoso, né? Da minha veia em si, certo? Né? Então, essa parte aqui, o Gabriel com certeza falou para vocês, né? Que é o que acontece com essa modificação
Já já a aula vai cair, né? Porque faz uns 40 minutos, tá? Depois eu mando outro link para vocês, certo? Que é falando da circulação pulmonar ou pequena circulação, gravem esse nome. Circulação pulmonar ou pequena circulação, né? Aquela que vai do coração, pulmão e coração, certo? E eu tenho a minha grande circulação. Acho que o Gabriel deve ter falado isso para vocês, eu não sei quem foi que deu aula de circulação. Tá ruim, Gustavo? Tô notando mesmo, tá caindo direto, né, cara? Mas eu tô gravando a aula, viu? Certo? Tá? Então, ó, o coração, corpo, coração, onde eu vou ter o sangue tá chegando ao átrio esquerdo, rico em oxigênio, vai para o ventrículo esquerdo, tá? Vai para a artéria aorta, da artéria aorta vai para todas as partes do corpo, tá? Então, isso aí o Gabriel deve ter falado para vocês. Só gravem, porque, se eu não me engano, tem uma questão na prova falando disso daí também, tá? Da grande circulação, pequena circulação, quais são os componentes de cada uma, certo? Não, não afeta não, Alisson. Mesma coisa, cara. Se a pessoa, depois de fazer a ponte de safena, o que é essa ponte de safena, na verdade, né? É como se fosse assim, ó. Termina. Vamos dizer que tu tem aqui o coração, né? Não sou muito bom de desenho não, viu, pessoal? Certo? E vamos dizer que tu tem uma artéria que está chegando ao coração, uma ramificação dela, tá? Tô dando um exemplo básico. E ela está obstruída com placas de ateroma, ou seja, gordura. Ao invés deles fazerem a cirurgia e retirar esse segmento, o que eles fazem? Pegam uma parte da veia e unem dessa forma, assim, ó. Tá? Fazem uma sutura aqui e fazem um desvio para essa região. Então, o sangue vai continuar passando por aqui, né? Porque, apesar do trajeto ser menor, mas ele também passa por esse local, tá? Então, assim, normalmente a ponte de safena é feita através com uma veia, né? Então, eles pegam o local da veia que não tenha válvula, né? Então, para não correr o risco de ter algum tipo de refluxo, tá? Então, tem aquele sistema, não vou falar disso aqui, o Gabriel, com certeza. Foi o Gabriel que deu aula para vocês, foi? Isso daí, pessoal? Dá um feedback aí. Foi, né? Não, então isso aqui com certeza ele falou de válvula tricúspide, mitral, bicúspide, né, que a gente sempre fala nessa aula, né? Até a parte de troca gasosa. Quando voltar, eu vou falar do sistema linfático. Vou encerrar aqui, vou gravar e vou mandar de novo pro e-mail de vocês, tá certo? Deixa eu encerrar aqui. Vai gravando.